Então, pessoal, vamos começar aqui agora a parte de zero de funções e solução de equações não lineares. Aqui está errado, tá? Não é zero de raízes, não. Né? Zeros e raízes é a mesma coisa, zero de funções e soluções de equações não lineares. Então, vamos lá. Há muito tempo você aprendeu que x igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, que é a fórmula de Bhaskara, resolve a seguinte equação. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Observa que essa equação aqui ela tem duas informações. Primeiro eu estou te falando o seguinte, isso aqui é uma função e essa solução aqui, ela encontra as raízes dessa função, pois quando você encontra x, isso aqui dá zero. Então, você está encontrando as raízes dessa função. E outra informação que eu estou te passando é que isso daqui são as soluções dessa equação que está aqui. Beleza? Uma equação não linear, já que você tem aqui x ao quadrado. Então, ó, as soluções da equação são chamadas de raízes ou zeros da função, já que toda equação você pode escrever como função e igualar ela a zero. Tá? Então, por exemplo, ó, se você tivesse uma equação assim, ó, x ao cubo menos cosseno de 4x igual a ln de 2x mais 2, por exemplo. Isso aqui é uma equação. É uma equação. Mas você pode escrever ela como função. Basta você pegar isso daqui, ó, e, por exemplo, pega o ln e passa para o lado de cá e iguala a zero. Automaticamente, essa primeira parcela vira uma função. Então, isso daqui agora ó, é uma função. Então, você resolver as raízes dessa função, que é encontrar as raízes dessa função, é a mesma coisa que resolver essa equação. Então, por isso que solução de equação e zeros de funções, elas caminham juntas, porque uma pode ser transformada na outra. Então, ó, toda equação poderá ser transformada em uma função. Para tanto, basta deixar o lado direito ou esquerdo, isso aqui tanto faz, tá? Da equação como sendo identicamente nulo. Dessa forma, obter as soluções de uma equação será a mesma coisa que obter as raízes de uma função. Perfeito? Então, é essa ideia de obter as raízes de uma função serem soluções de equações que a gente vai utilizar para conseguir resolver equações não lineares. Porém, quais seriam as raízes da função que está aqui? Porque se você sabe que Bhaskara resolve essa função algébrica, maravilha. Mas e essa função aqui que não é algébrica? Que tem uma função trigonométrica? Olha os coeficientes que estão na função trigonométrica. Olha outra subtração aqui. Então, isso aqui é uma função complicada, tá? Então, como é que você descobriria as raízes disso daqui? Tranquilo? Então, ó, uma forma de determinar seria plotar o gráfico da função e determinar onde o gráfico intercepta o eixo x. Porque é só vocês lembrarem, se a gente quer raízes, a gente está levando o valor da função no zero. Então, quando a gente tem um ponto no plano cartesiano, x e zero, então, se a gente tem um ponto no plano cartesiano que é da forma o y vale zero, e aqui não interessa o x, que seja a raiz que você está calculando, tá? Então, o que você tem é o seguinte, ó, que se xr é a raiz, e isso aqui está no zero, então isso aqui é um ponto que está sobre o eixo x, beleza? Então, se é um ponto que está sobre o eixo x, bastaria eu verificar onde a função intercepta o eixo x. Então, eu pego essa função, vou lá no GeoGebra, desenho ela no GeoGebra. Está aqui o gráfico dela em verde, essa coisa aqui. E se eu observar, ela intercepta o eixo x em 6 pontos aqui, ó. Esse. Então, esses 6 pontos que estão aqui, pelo menos nessa janela que eu estou vendo a função, são as raízes da função. Poderia ter mais raízes? Poderia, porque eu não vi o domínio inteiro da função, já que o domínio dessa função aqui é todos os reais. Mas pelo menos nisso que está mostrando aqui, entre menos 5 e 5, eu sei que existem 6 raízes. Beleza? Então, eu vi que tem 6 raízes. Então, ó, outra alternativa seria o uso do método da tentativa e erro. Esse método consiste em chutarmos um valor para x e verificarmos se f de x é zero. Caso contrário, fazemos outra aposta e tentamos novamente. O processo é repetido até que apostemos em um valor de x que faça f de x ser o mais próximo de zero.
Gente, eu não vou nem comentar que isso aqui não presta, né? Só vocês lerem aí, vocês conseguem perceber que isso é um método completamente absurdo. Mas existe. Então, ambos os métodos descritos anteriormente são ineficazes e inadequados para os problemas práticos que surgem na engenharia e nas ciências. Dessa forma, os métodos numéricos representam alternativas que, além de aproximarem, empregam estratégias algébricas sistemáticas para encontrar as raízes de uma função. As raízes de equações frequentemente ocorrem na área de projetos de engenharia. A tabela a seguir ilustra diversos princípios fundamentais que frequentemente são usados em projetos. Então aqui, por exemplo, você tem um princípio fundamental, uma variável dependente, a variável independente, quais são os parâmetros. Basicamente, em todos esses princípios que estão aqui, você utiliza equações ou funções, tá? Então, por exemplo, o balanço do calor vai utilizar como variável dependente a temperatura e independente o tempo e a posição. Os parâmetros são as propriedades térmicas do material, a geometria do sistema, por exemplo. Balanço de massa, conservação de massa. Você tem como variável dependente a concentração ou quantidade de massa, como variável independente o tempo e a posição, como parâmetros o comportamento químico do material, você tem a transferência de massa, você tem a geometria do sistema. Balanço de forças, que seria para processos estáticos. Então, você tem como variável dependente a magnitude e direção das forças. Você tem como variáveis independentes o tempo e a posição. E você tem como os parâmetros, por exemplo, a mecânica do material, as propriedades estruturais, a geometria do sistema e por aí vai. Então, em todas essas aplicações que tem aqui, essas aplicações, elas executadas, elas vão cair em equações ou em funções. Então, observem que é muita área. Então, é por isso que o estudo de raízes de função é tão importante assim. Beleza? Então, vamos para o primeiro método, que, na verdade, ele não é bem um método algorítmico, ele é mais um método de análise. Mas ele existe para te já começar a te clicar e falar, eu vou começar a procurar uma raiz ali. E aí, depois, você vê o que você faz. Então, vamos para um problema prático. Estudos médicos estabeleceram que um saltador de bungee jump possui uma alta chance de machucar a coluna vertebral significativamente se a velocidade em queda livre exceder 36 metros por segundo após 4 segundos de queda. Como engenheiro responsável pelo projeto da corda, você quer determinar qual a massa que excede esse critério para um CD de 0,25 kg por metro. Por metro. Então, você quer o seguinte, você quer determinar, tá, qual a massa máxima que você consegue colocar, tá, nessa corda, tá, que uma pessoa pode ter para poder cair, sendo que ela não atinja mais do que 36 metros por segundo logo após 4 segundos de queda. Porque se ela atingir esse valor, você então vai sofrer uma injúria na sua coluna vertebral. Beleza? Então, o que a gente faz? A primeira coisa é, se é 4 segundos de queda, lembra que a gente calculou lá em cima a velocidade, tá? Para qualquer tempo. Então, vamos colocar a velocidade em 4 segundos, beleza? Então, vamos colocar ela aqui. Então, onde tem t aqui, eu vou colocar 4. Então, eu tenho t aqui, t aqui. Eu vou ter a velocidade em 4 e aqui eu vou ter 4 raiz disso que está aqui. Lembra que o problema fala que ele não pode exceder a 36. Então, já vamos fazer uma coisa. Vamos trocar essa velocidade por 36. Porque seria o limite. Essa massa seria a massa limite, tá? Que é fazer dar 36. Então, substituindo aqui, isso aqui é uma equação, tá, matemática não linear. Por que ela é uma equação? Porque a gente quer encontrar a massa, tá vendo? Então, a nossa equação ela está em função de m, que é o que eu quero encontrar, a massa. E eu quero encontrar m de forma que o lado direito dê 36. Então, vamos transformar isso daqui numa função. Eu vou pegar esse 36 e vou passar para o lado direito. Passando para o lado direito, vai ficar isso daqui menos 36, igual a zero. Perfeito? O que está do lado de cá, então eu vou falar que é uma função em m. Perfeito? E se eu achar o m que dá 36, eu vou estar encontrando então o zero dessa função que está aqui. Beleza? Então tá.
Então, feito uma aproximação, escrita a equação, a gente vai fazer o seguinte, ó. Um método simples de obter uma estimativa para o valor de uma raiz da equação f de x igual a zero é construir seu gráfico e observar onde ela intercepta o eixo x. Então, a gente vai observar o seguinte, ó. Lembra essa função que a gente acabou de encontrar aqui? Vamos fazer o gráfico dela, substituindo o g por 9,81 e substituindo o cd por 0,25. Então, tá aqui, ó. Essa seria a função, essa seria o gráfico. Então, observa que o gráfico ele é crescente em relação à massa. Então, aqui, ó, o x seria a massa do corpo e o f de x é a diferença entre a velocidade da minha pessoa e o limite de 36. Se ela está crescendo e fica positiva, quer dizer que quanto maior a massa a partir desse ponto, essa diferença está saindo do zero. Ou seja, essa velocidade aqui está ficando maior que 36. Então, a partir daqui eu tenho problema. Agora, antes daqui, o que eu tenho é que a minha velocidade está sendo menor que 36, que é o que está dentro do projeto. Então, eu vou observar que existe um ponto crítico aqui, ó. Perfeito? Que seria a massa máxima, que é onde eu faço isso aqui ser igual a 36. Se eu observar bem, se eu ser bem crítico aqui, eu estou dividindo em 1, 2, 3, 4, 5. Eu dividi em 5 pontos o intervalo de 100 a 150, então cada ponto aqui representa 10. Então aqui seria 110, 120, 130, 140. Então esse ponto está entre 140 e 150. Se eu dividir na metade, seria 145. Ele está um pouco antes ainda, então eu poderia pensar em coisa entre 142 e 143, tá? Então eu dou um chute aqui, ó, de x igual a 143. Aqui eu estou chutando x porque para escrever essa função aqui lá no GeoGebra, eu escrevo ela em x. Por isso eu coloquei x aqui. Mas lembra que esse x representa a massa do corpo, beleza? Então, para um x igual a 143, a gente tem que o valor dessa função aqui, ó, lá, é 0,00536. Então, só olhando o gráfico, eu já consegui ter uma boa estimativa de qual seria a minha raiz. Beleza? Então, eu só de olhar para o gráfico, eu tenho uma boa estimativa para a raiz. Então, ó, podemos utilizar o método gráfico para obtermos uma excelente aproximação para as raízes. Porém, não devemos aceitar como resposta final sempre o primeiro valor. Deve-se utilizar de outras técnicas para poder obter melhores aproximações. Então, gente, você sempre vai poder utilizar o método gráfico para começar uma estimativa, falar, começa no 143. Só que não se deve utilizar o 143 como resposta final. É útil que a gente tente utilizar outra técnica. Então, por exemplo, dar um zoom aqui no programa para ampliar isso daqui e ver mais de perto. Ou então utilizar outro método, tá, que a gente possa aplicar para calcular. Mas observa que já foi um excelente método para dar uma primeira aproximação. Então, as técnicas gráficas possuem prática limitada, pois não são precisas. Entretanto, elas podem ser utilizadas para obter boas estimativas para as raízes. Essas estimativas podem ser utilizadas como ponto de partida para os métodos numéricos descritos a seguir. Beleza? Além disso, essas técnicas permitem entender algumas propriedades das funções e antecipar os métodos numéricos. Aqui a gente vai ter que estudar esses 4 gráficos aqui com uma atenção. E eu peço que vocês tenham bastante atenção nisso daqui. Ó. Seguinte. Eu tenho 4 gráficos diferentes aqui, de 4 funções diferentes e 4 cenários diferentes. Eu quero que vocês sempre analisem em intervalos. Na primeira função, do limite inferior até o máximo, então de 0 até 2. Tá? Então deixa eu pegar aqui. E que a gente vai fazer a análise aqui, eu vou ser obrigada a escrever aqui um pouquinho, tá? Então, ó, para a análise dos gráficos no material, vamos à primeira figura. Estou falando da figura aqui da esquerda, tá? Então,
temos que... Eu quero que vocês observem o seguinte. Pensem comigo qual é o valor dessa função no zero. Se você pegar o valor dessa função aqui no zero, ela é positiva. Está entre 2 e 4. Aparentemente é 3. Interessa que f de 0 é positivo. Beleza? E f de 2 foi positivo também. Espera aí. F de 2 também foi positivo. Perfeito? Tá. E o que acontece se eu multiplicar os valores de f de 0 e de f de 2? Se f de 0 é positivo e f de 2 é positivo, isso aqui vai ser maior do que 0. Eu quero que vocês observem que nesse intervalo aqui não há raízes. Não há raízes no intervalo entre 0 e 2. Perfeito? Então, eu vi que no 0 ela é maior do que 0, no 2 é maior do que 0, e quando eu multipliquei, isso continuou maior do que 0. E nesse cenário, tá, a gente não teve raízes. Então, isso para a primeira figura. Beleza. Na segunda figura, logo abaixo, temos logo abaixo. Então, a gente está nessa, vamos para baixo. Essa que está aqui. Nessa que está aqui, a gente tem o seguinte. Vamos lá. 0,5. Então, vamos pegar F0,5. É o quê? Maior ou menor do que 0? Observa. 0,5 está aqui. A gente vai na função, um valor positivo. Está acima do 0. Então, maior do que 0. E a gente vai analisar agora no 1,5. Se a gente analisar no 1,5, observa que trocou de sinal. Perfeito? Então, agora, o F no 1,5 trocou de sinal. Se a gente faz o produto, então, entre f de 0,5 e f de 1,5, a gente observa que esse produto ele fica o quê? Menor do que 0. Quando uma função troca de sinal, a gente sabe que automaticamente em algum ponto lá no meio, ela tem que valer 0. Porque se ela trocou de sinal, ela era positiva, passou a ser negativa. Então, no meio do caminho tem que ser 0. O inverso também pode acontecer. Ela pode começar negativa e ficar positiva. Se ela é negativa e fica positiva, ela passa pelo 0. Então, obviamente, tá? Se ela trocar de sinal, você já garante que pelo menos uma raiz lá dentro tem. Tá? E a gente viu, então, nesse cenário aqui, que há uma raiz no intervalo de 0,5 até 1,5. A gente viu isso daqui. Perfeita? Na terceira figura, ao lado da primeira, temos. Então, vamos lá na terceira, que é ao lado da primeira. Então, a nossa primeira estava aqui. Perfeito? Essa figura que está do lado de cá. O que a gente tem? Vamos fazer a mesma coisa. Menos 2 e 3. Então, vamos pegar f no menos 2. Maior que 0. F no 3, maior que 0. Aqui no menos 2 ela é positiva, está entre 0 e 10. No 3 também é positiva, está acima do 10 aqui. Se a gente multiplica, se a gente faz então f de menos 2 por f de 3, a gente vê que isso aqui dá positivo. Perfeito? Então deu positivo. Porém, se você pegar aqui, há 4 raízes no intervalo de menos 2 a 3. Beleza? Então, foi positivo e nesse cenário há 4 raízes. Por fim, na quarta figura, logo abaixo da terceira, temos aqui. Então, o que a gente vai ter? Vamos descer aqui para a gente ir para a última figura. Entre menos 2 e 2. Tá? Então, você tem f de menos 2 menor que 0. F de 2 maior que 0. O que acontece com o produto de f de menos 2 por f de 2? É menor que 0. Trocou de sinal. Beleza? Se trocou de sinal, vamos pegar quantas raízes há ali? Há nesse... Vamos colocar há 3 raízes
no intervalo de menos 2 a 2. O que eu quero com isso aqui tudo, gente? Eu quero que vocês observem o seguinte. Quando foi maior do que zero, a gente tem um problema. Qual que é o problema? Quando uma função a gente não consegue afirmar que dentro de um intervalo ela troca de sinal, eu não posso afirmar que existe raiz. Porque em um cenário não tinha raiz realmente, mas no outro havia 4 raízes. Agora, quando a função troca de sinal em um intervalo, eu garanto que pelo menos uma raiz existe lá. Porque existia uma raiz aqui, e quando trocou de sinal nesse caso aqui, também existiam 3 raízes. Então, essa conclusão é extremamente necessária para os próximos métodos, que é, eu vou querer achar a raiz de uma função, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, em qual intervalo ela trocou de sinal. Se ela trocar de sinal em algum intervalo, o menor que ele seja, eu sei que dentro daquele intervalo, ela tem uma raiz. Perfeito? Então, a gente vai usar essa conclusão. Então, pelas análises gráficas acima, percebemos que se a função troca de sinal, podemos garantir que pelo menos uma raiz existe dentro daquele intervalo. Agora, se a função não troca de sinal em um intervalo, então não podemos afirmar que existe raiz dentro desse intervalo. Então essa é a ideia básica para análise. A função trocou de sinal, tem raiz. Não trocou de sinal, não posso afirmar. Beleza? Então vamos colocar assim, para deixar de forma mais geral, suponha que XU é o limite inferior de um intervalo e XU é o limite superior e XL é o limite inferior. Tá? Então, deixa eu colocar. XL é o limite inferior e XU é o limite superior de um intervalo. Eu tenho um intervalo I, onde eu tenho XL como primeiro valor e XU como segundo valor. O L e o U aqui não é aleatório não, tá? L é de lower bound, ou seja, limite inferior. E U é de upper bound, limite superior. Beleza? Então, limite superior. Então, se tivermos... Aí a gente entra, f de x, L vezes f de x, U menor que zero, podemos garantir que, no mínimo, uma raiz a função f possui no intervalo I. Beleza? Então, é isso. Então, para deixar de forma mais geral, suponha que XL é o limite inferior de um intervalo e XU é o limite superior de um intervalo I. Se tivermos f de XL vezes f de XU menor do que zero, podemos garantir que, no mínimo, uma raiz essa função f possui no intervalo I. Beleza? Basicamente é isso. Tranquilo? Sem muito sofrimento, né? Então tá. Então vamos voltar aqui. Então, agora vamos para o primeiro método, tá, de pesquisa de função em específico. Esse método ele é chamado dos métodos dos intervalos ou método de pesquisa incremental. Vocês vão ver como que ele é bacana agora. Então, definição. Este método baseia-se em chutar dois valores iniciais que limitam a raiz. Chamamos ele de XL, por causa do L de lower bound, limite inferior, e XU de upper bound, limite superior. Tá? Então, o que basicamente eu estou querendo dizer é o seguinte, lembra da nossa função lá. Pega a sua função que a gente estava fazendo lá. Era cosseno de x ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado sobre 20. Era essa a função. Se vocês observarem aqui, é igual a gente falou. Se você observar, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 funções. O que eu vou fazer para o meu método da pesquisa incremental? Eu vou supor um XL e um XU.
Eu vou supor, deixa eu desenhar aqui para não ficar difícil. Eu vou supor que eu tenha um limite inferior aqui, por exemplo. Eu vou supor que eu tenha um limite superior aqui, por exemplo. Tá? Então, ó, esse daqui vai ser o meu XU, XL, peraí, desculpa. E do lado de cá, eu vou ter um XU, perfeito? Então, isso aqui é eu que suponho, tá? Então, eu estou supondo esse limite inferior aqui, eu estou supondo esse limite superior aqui, perfeito? E o que eu vou querer verificar é se nesse intervalo a função troca de sinal, tá? Para problemas bem condicionados, este método sempre funciona, porém converge lentamente. Tá? Então é o seguinte, ó, se a sua função ela for contínua, ela não ficar pulando, saltando muito, esse método vai funcionar. E se ele sempre funciona, ele vai convergir. Quando a gente fala convergir, a gente está falando que ela está indo para o valor, ela está indo para uma aproximação. E esse método aqui, ele se encaixa numa classe de métodos que a gente chama de métodos fechados para as raízes. Por que método fechado? Ele é um método fechado porque ele sempre acha raiz se a função tiver raiz. Tá? Os métodos abertos, mesmo que a função tenha raiz, talvez ela não consiga achar. Tá? A gente vai comentar com eles mais à frente. Mas então essa daqui é a classe dos métodos fechados. Então o que a gente faz? Ó? Usamos o fato de que se f é uma função real e contínua em um intervalo xl e xu, então f de xl e f de xu possuem sinais diferentes, se somente se isso aqui acontecer. Perfeito? Então, se elas têm sinais diferentes, é porque a função trocou de sinal. Se trocou de sinal, então tem raiz. Então, a pesquisa incremental é realizada escolhendo um comprimento de intervalo h e, iteradamente, montando os intervalos i, xa, xb, onde o primeiro intervalo, o xa é igual a xl, e o xb, que é o limite superior desse intervalo, vai ser o valor de xl mais um h. O segundo intervalo vai fazer xa igual a xb, que é o limite anterior. Depois disso, ele vai fazer xb igual a c, xa mais h. Aí ele vai para o terceiro. No terceiro, ele vai fazer xa ser igual ao xb anterior, e o xb novo é o xa mais h. E aí ele vai montando. Ele vai criar esses intervalos até o xb ser igual a x1. Então, basicamente, o que eu faço é o seguinte. Eu especifico um certo h. Então, eu venho daqui para cá com um certo h. Perfeito? Eu vou ter um certo comprimento h aqui. E o que eu vou fazendo? Eu vou traçando, então, intervalos aqui, ó. Eu vou fazendo esses intervalos. E vou. E vou fazendo isso. Então, ó, o meu primeiro intervalo é esse que está aqui, ó. Então, esse intervalo que está aqui vai ser o x1. Então, o meu xa é esse e o meu xb é esse. Depois, o meu segundo intervalo é esse, é o i2. Então, o meu xa é esse, que é o xb anterior, e o meu xb é esse, que é o xa mais h. Depois, o meu terceiro intervalo é esse. Então, nesse intervalo, o meu xa é o xb anterior e o meu xb é o xa mais h. E aí, eu vou fazendo isso, até eu chegar aqui no final. Perfeito? E aí, o que eu faço? Em cada intervalo que eu criei, eu verifico se isso aqui acontece. Se em cada intervalo que eu verificar isso aqui acontecer, é porque em cada um deles eu tenho uma raiz. Então, se a gente já observar aqui no GeoGebra, ó, nesse primeiro intervalo, troca de sinal, tá vendo? Então, aqui eu tenho uma raiz. Logo no segundo, também troca de sinal. Eu vou ter outra raiz. Agora, no terceiro, no quarto, não trocou de sinal. Se não trocou de sinal, eu não garanto que tenha raiz. Pode ser que tenha? Pode ser que tenha, mas eu não vou garantir. Beleza? Aí a gente vai para o próximo. Tá? Aí lá no próximo, ó, trocou de sinal. Aí vai ficar um longo tempo aqui sem trocar de sinal, até trocar de sinal aqui de novo. Trocou de sinal, tem raiz. E assim vai. Beleza? Só que então, deixa eu ver aqui uma coisa. Então, beleza. Temos que tomar um cuidado, que é o seguinte. Se h for muito pequeno, a pesquisa será computacionalmente lenta. E eu vou mostrar isso para vocês. Podendo se tornar quase que impraticável. Caso h seja muito grande, então podemos perder duas raízes que sejam muito próximas. Perfeito?
Então tem que tomar esse cuidado. Se H for muito, muito pequeno, gente, vocês vão quase que varrer milimetricamente esse intervalo aqui. Mas vai gastar muito tempo computacionalmente. Tem que tomar esse cuidado. Agora, se o H for muito grande, como por exemplo, eu pego um H4 que vai do -4 até 0, aqui dentro vai trocar de sinal, mas você vai perder, porque você vai falar que só tem uma raiz. Agora, pega um intervalo muito grande que ela não troca de sinal, como por exemplo, pega um intervalo direto de -4 até 4. Se você pega de -4 até 4, ó, a função é negativa. Está nos dois pontos. Então, a multiplicação do zero dá positivo, você vai falar, não existe raiz entre -4 e 4. Quando, na verdade, existe 6 raízes. Então, tem que ter um meio termo. Então, o que a gente tem que fazer? Testes. Você vai lá e seta um H, não muito grande. Tá? Não setou ele muito grande, verifica. O ideal é que você consiga dividir ali o seu intervalo em 100, 1000, tá? Partes. Para, a partir daí, começar a brincar, tá? Para verificar o que acontece. Beleza? Então... esses são os detalhes que eu tenho para afirmar. Então, aqui eu trago como que a gente vai criar o nosso algoritmo. Então, ó, ele fala o seguinte. Primeira coisa que o nosso pseudocódigo tem que ter é definir uma função, quem é o limite inferior, quem é o limite superior e quem é o H. Tudo isso daqui é o usuário que tem que definir. O usuário define isso daqui. Beleza? Depois a gente vai inicializar, então, um XA igual a um XU e o XB, XA mais H. E o primeiro intervalo que tem raiz, a gente vai inicializar ele como vazio. Essa matriz aqui, ele vai ser uma matriz, tá? Onde cada linha vai ser o intervalo. Então, ele vai ser inúmeras linhas com duas entradas, duas colunas, XL e XU, tá? Que vão ter raízes. Então, a gente vai inicializar um contador para um número de intervalos. Eu vou chamar de n igual a 0. Aí, a gente vai criar um while, que é, enquanto o XB for menor do que o XU, que é o limite superior total, eu vou executar o seguinte. Eu vou calcular o produto entre f de XA e f de XB e verificar se é menor do que 0. Se for menor do que 0, então tem uma raiz. Então eu vou calcular e vou colar. Tem uma raiz lá dentro. Então n é igual a 1. Achei um intervalo que tem raiz. Coloco qual é esse intervalo aqui dentro do i. Beleza? Depois, saiu do if aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o XA ser igual ao XB, para mim para o próximo intervalo, e o XB eu vou fazer ser XA mais H. Aí eu passo o próximo intervalo. E eu repito isso dentro do while até o meu XB chegar no final. Então eu vou fazendo ó, um while para cá, para cá, para cá, até o meu XB bater no XU. Quando o meu XB bater no XU ou for maior, ele para. Beleza? Se for maior do que o XU, é só a gente fazer ele ser igual ao XU. Tranquilo? Então, eu vou fazer isso daqui. Beleza? Então, ó, aí depois que terminou o while, o que a gente pede? Mostre o número de intervalos que contém as raízes e quais são esses intervalos. Então, vamos ver o exemplo que ele pede para a gente fazer. Ó, o que ele quer? Ele quer que a gente crie uma função que faça uma pesquisa incremental em funções de uma dimensão, apenas uma dimensão, f de x. Essa função deverá receber a função analisada, então você deve passar para essa function qual a função que você está analisando, os limites inferior e superior de pesquisa e o espaçamento para o incremento. O retorno da função deverá ser o número de intervalos encontrados e quais são eles, se existirem. Aí ele pede, faça um teste com a função f de x igual a cos x ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado sobre 20 no intervalo de -4 a 4. Beleza? Então vamos lá. Entradas das funções. A função que você quer analisar os intervalos, limite inferior, limite superior e o espaçamento de incremento. Saída, número de intervalos e quais são esses intervalos. Beleza? Então vamos aqui para o Scilab. Tá, esse teste aqui foi o teste que eu fiz na aula passada. Então eu já vou ignorar basicamente isso daqui. Não, mentira. Os mprintf eu não vou ignorar não. Deixa eles aqui, porque talvez eles não sejam úteis. Deixa eu só comentar eles aqui, beleza? Tá, então, comentei aqui os mprintf, daqui a pouco, se eu precisar, eu descomento eles. Então, eu vou tirar isso daqui, que realmente não vai precisar, tá? Então, tá. Então, vamos criar nossa função. Então, aqui dentro do SciNotes, eu vou abrir um novo arquivo e vou fazer uma function. Que função é essa? Eu vou chamar ela de pesq_inc, pesquisa incremental. Quem são os meus argumentos de entrada? A minha função f, que eu quero analisar, xl
XU e H. Então, XL é o lower bound de todo o intervalo, XU é o upper bound de todo o intervalo de análise, e H é o espaçamento do intervalo que eu quero, beleza? Tá. Quem que vai ser a saída da minha função? A saída da minha função vai ser o número de intervalos MI e quais são esses intervalos I. Beleza? Fez isso daqui, vamos salvar nossa função. Então, Ctrl S, aqui eu vou em curso, tá? E vou colocar aqui, então, mesmo nome, pesc, inc e .sci. Toma cuidado com as maiúsculas e minúsculas. Então, pesc e inc tem que ser igualzinho. Viu que está igual? Então, save. Então, eu vou chamar a função dessa forma. Então, já vou até copiar isso daqui e vou colocar aqui na chamada. Então, dentro do meu programa, eu vou chamar ela dessa forma. Aqui eu vou colocar o nome. Então, pesc inc. Vamos aqui para dentro, tá? A gente vai entrar então com a função, que a gente vai calcular os valores XL, XU e H. Então vamos observar aqui o nosso pseudocódigo. Isso daqui vai ser de entrada na função. Então beleza, já está aqui, está definido. Agora o que a gente vai fazer? Vamos inicializar um XA, XU, XB e o I. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai inicializar essas variáveis. Então a gente vai fazer simplesmente XA igual a XL, foi o que ele me pediu. Eu vou fazer um XB igual ao XA mais H, que foi o que ele me pediu também. Ó, observa lá. Ó. XA, XU, XB é o XA mais H. E vou inicializar o I igual a uma matriz vazia. Beleza? Colchetes. Tranquilo? Não precisava dos pontos e vírgulas aqui, não. Então, ó. Deixa eu colocar aqui. Inicializa o limite inferior da pesquisa, do intervalo de pesquisa, tá? Inicializa o limite superior da pesquisa. E por fim, esse daqui inicializa a matriz que irá armazenar os intervalos. Beleza? Então é isso que esse I aqui irá fazer. Perfeito? Então inicializa a matriz que irá armazenar os intervalos. Feito isso daqui, eu acho que ele já vai direto... Ah lá, inicializa um contador para o número de intervalos. Beleza, então vamos colocar aqui, ó, NI igual a 0. Tá? Então NI igual a 0. Contador do número de intervalos. Beleza, então tá tudo inicializado aí. Eu posso tirar esse espaço aqui, não vai gastar ele não. Beleza? Então inicializei aqui todas as variáveis. Ó. Então, inicialização das variáveis. Beleza? Tá. Então tá, gente. Então inicializadas as variáveis aqui, agora vamos então para o nosso laço while. Aqui no algoritmo, ele fala o seguinte. Enquanto o XB for menor ou igual a XU, a gente vai executar isso daqui. Eu vou fazer um adendo aqui, porque não é bem exatamente isso daqui que a gente deve implementar. A lógica é essa. Né? A lógica é que enquanto o XB for menor ou igual a XU, a gente vá fazendo isso. Mas existe um porém, que é esse H. Talvez esse H aqui que você sete, ele seja um H que quando você começar a somar, o seu último XB não dê exatamente o valor de XU, ele seja maior. O que eu quero dizer? É que, tipo assim, você chegou aqui no XA, você está no último intervalo. Aí você vai somar o H, o seu XB vai parar do lado de cá. Ó. Se o seu XB parar do lado de cá, acontece que nesse pedaço aqui você vai perder. Porque se você usar esse while que está aqui, ó, esse while que está aqui, você não vai fazer esse último intervalo. Beleza? Esse último intervalinho que está aqui, ó, ele vai ficar faltando. Então a gente tem que considerar esse último intervalo. Então é por isso que não vai ser exatamente o que está escrito aqui. Mas a gente vai levar isso em consideração. Mas então vamos aqui. O while. Antes de colocar a condição, eu vou escrever o while. Depois eu volto e coloco a condição, vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente já tem um XA aqui e um XB, perfeito? Então vamos fazer o seguinte, ó. If f de XA vezes f de XB for menor que 0,
Então, se o produto entre as duas funções for menor do que zero, é porque há raiz. Então, vamos atualizar o número de intervalos que possui raiz e vamos atualizar também o intervalo. Aqui eu vou pedir uma atenção de vocês, que é o seguinte, presta atenção. O i começou como vazio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ele vai ser uma matriz. Só que eu vou ir armazenando os meus intervalos dentro dessa matriz. E eu não quero perder as anteriores. Então é o seguinte, vamos supor que eu já tenha 3 intervalos. Eu vou entrar com um quarto abaixo. Eu não quero perder esses 3. Mas isso aqui já é minha matriz I. Quando eu entrar com o próximo, eu quero que ela continue sendo I. Então eu vou fazer o seguinte, que a minha I vai ser os meus 3 intervalos iniciais. I. E eu vou adicionar, ponto e vírgula pula para a próxima linha, uma nova linha, com o XA e o XB. Então, ó, pensem que esse I aqui é os meus 3 iniciais e o meu XA, XB é o meu outro intervalo que eu vou entrar. Aí, quando eu combinar esses 3 com esse, eu vou ter uma nova matriz com 4 espaços, beleza? Então, é essa sintaxe que a gente vai poder utilizar. E deixa eu fechar aqui com o end do meu if, beleza? Então, ó, aqui atualiza o número de intervalos com raízes. E aqui a gente vai armazenar os intervalos com raiz. Finalizou isso daqui, aí o algoritmo continua e fala, ó, atualiza o XA e o XB. Então, a gente vai fazer, ó, o meu XA vai ser igual ao meu XB e o meu XB vai ser igual ao meu XA mais H. E é aqui que vai entrar, então, o ponto onde eu falei, onde a gente tem que tomar um cuidado, que é, se por um acaso esse XB for maior que o XU, a gente vai pular o intervalo. Então, a gente não deveria calcular ali dentro, porque não é o intervalo que a gente quer. Então, se a gente tem XA, soma H, e o meu XU, o meu XB, pulou um XU que está aqui no meio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse XB aqui e vou trazer ele para o XU. Eu não preciso calcular ele aqui, eu trago ele para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if aqui, ó. Que if que é? Se o meu XB for maior do que XU, passou XU, automaticamente eu faço ele ser o XU. Beleza? Morre aqui. Só que agora deixa eu explicar o porquê que isso aqui se torna um problema se você utilizar esse condicionador aqui para parar o while. Se você utilizar essa condição aqui, deixa eu colocar ela aqui para vocês entenderem o porquê que isso é um problema. XB menor ou igual a XU. Sempre quando você chegar aqui no final e o seu XB for maior do que o XU, eu não vou fazer ele ser igual ao XU. Então, toda vez que eu sair daqui, no mínimo, isso aqui é verdade. Se isso aqui é verdade, isso aqui sempre vai ser verdade. Ou seja, o seu loop vai ficar infinito. Beleza? Se o seu loop vai ficar infinito, então não faz muito sentido. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar uma outra condição para parar isso daqui. Beleza? Só que eu tenho que colocar uma condição para parar, supondo, tá, que isso daqui aconteceu. Então, o que a gente faz? A gente pode utilizar um artifício muito interessante, que é o chamado gatilho para o while. Que é o seguinte, é uma outra variável que controla o while. Então, eu vou colocar aqui, ó, variável que controla o while. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente chamar ela de controlador. Então, tanto faz aqui. E a esse valor, eu vou dar o valor 1, por exemplo. Aqui é o valor que vocês quiserem, tá? Então, o valor 1 para contar que ele vai executar. E aqui no while, eu vou colocar 1. Vocês vão entender o porquê. Lembra que eu falei que o while sempre executa se ele for verdade? E como eu mostrei para vocês também, existem duas variáveis booleanas no Scilab. Por exemplo, se você faz 4 maior que 2, tá vendo que ele te retorna true? Tá? Porque true aqui está te falando 4 é menor do que 2. E se você coloca, por exemplo, que 5 é menor do que 2, ele vai falar que é falso. Lembra que eu falei para vocês que o while só é executado enquanto ele for verdadeiro? Tá? Então, o que acontece? Esse 1 aqui, ele representa o valor de true. E o 0 representa o valor de false. Então, quando eu coloco 1 aqui para o meu while, ele vai executar isso sempre. Então, ele vai executar isso aqui sempre. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, e logo depois que eu configurar isso daqui, tá?
Não precisa nem, na verdade, nem ser isso daqui. Pode ser aqui em cima, ó. Eu vou colocar o meu controlador. Eu vou falar isso aqui, ó. Se o meu controlador... Tá vendo que aqui ele tá com 1? Então ele é verdadeiro. Então ele vai entrar aqui dentro. Eu vou colocar um break. Opa, desculpa. Se o meu controlador for igual a 0, vocês vão entender o que eu vou aqui, ele vai parar. Beleza? Ele vai parar. Esse break aqui, ó, ele cancela o while. Por mais que aqui esteja o while até o infinito, aqui ele cancela. E o que eu vou fazer? Aqui dentro, quando ele fizer isso daqui, ó, eu vou colocar que o meu controlador vai valer 0. Então, preste atenção no que vai acontecer, ó. Ele vai entrar no while, vai armazenar com XA, com XB bonitinho. E quando começar, tá com 1 aqui. 1 não é 0. Então, ele pula isso daqui e continua. Então, armazena XA, XB. Beleza. Aí, ele verifica se isso aqui é verdade. Se não for, ele segue a vida. Faz isso daqui. Aqui vai continuar 1. Ele vai fazer isso daqui e vai continuando a vida. No momento em que ele entrar aqui dentro, que é o meu XB, vai ficar maior do que o XU, aqui maior ou igual, né? Porque pode ser o XU. No momento em que ele for maior ou igual a XU, ele entra aqui dentro, tá? Faz o XB ser igual a XU, e aí ele fala, ó, o controlador é 0. Por que ele está falando isso daqui? Porque aí, beleza, ele vai sair daqui, porque agora o XB é U e o XA não foi XU, tá? Então ele vai voltar para cá e vai fazer isso daqui mais uma vez, para esse novo intervalo, com o XA e o XB sendo XU. Aí, como aqui ele falou que o controlador foi 0, então eu quero que ele pare. Aí ele vai parar o meu while. Isso daqui não pode ficar depois disso daqui. Porque se esse comando ficar depois aqui, ele entra e para o programa. Então ele não vai calcular esse intervalo. Por isso que eu coloquei ele logo depois de calcular o intervalo. Beleza? Ele poderia ficar depois disso aqui? Poderia, mas não faz sentido também, porque senão você vai calcular isso daqui à toa. Tá? Então não precisa, então é por isso que eu coloquei ele ali em cima. Perfeito? Então, ó, vamos só fazer aqui o que é de praxe. Então aqui, ó, atualiza o valor de XA e de XB. Beleza? Ele vai atualizar o valor de XA e de XB. Aí aqui, ó, ele verifica se o XB não ultrapassa o valor de XU. Então, se não ultrapassar, ele segue a vida. Ultrapassou, ele faz isso e faz o controlador ser igual a 0. Esse comando faz o programa, faz o while, no caso o programa não, né? O while parar caso cheguemos ao fim do intervalo. Beleza? Então, ó, sem esse comando, o while vai ficar infinito, porque o 1 aqui garante que ele sempre execute. Então, eu vou até colocar isso aqui na frente, ó. O algoritmo, o valor 1 representa a variável true, verdade. Então, o while executa sempre enquanto for verdade. Beleza? Tá, então, feito isso daqui, vamos voltar aqui, salvei, vamos voltar ao nosso programa principal. Porque agora a gente tem que, então, testar. Então, vamos lá. Ele pediu para fazer um teste com a função cosseno tananã, no intervalo de menos 4 a 4. Então, vamos colocar aqui o intervalo de menos 4 a 4. Então, XL, menos 4, XU é 4. E o intervalo que a gente tem que passar, tá? Vamos começar com intervalos de 1 em 1, beleza? Para a gente poder ter uma noção. Agora, a função aqui não é tão simples, não. Eu preciso, antes de executar o código, definir minha função. Como ela é uma função matemática e eu vou calcular ela para vários valores, a gente vai ter que usar a definição de funções no Scilab. Ela não é tão simples assim, mas ela também não é muito difícil. Para começar é o seguinte, ó, como é que a gente vai fazer então? Definição de funções. Ela começa assim, primeira coisa, def, para definição. Aí a gente vai colocar aqui, ó, entre duas aspas, a gente vai contar qual vai ser o nome da minha função, tá? Então, a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar que ela tem, a gente vai passar como f aqui, né? Y vai ser f, que é o nome da função mesmo, tá? F. E a gente vai passar como único argumento x. Então, presta atenção, estou falando ó, que o valor y é igual a f. E aqui na frente, a gente vai escrever, então, quem que é essa nossa função f. A gente vai fazer isso aqui, ó, y é igual. Aí a gente entra com a função cosseno
de x ponto ao quadrado. Eu vou sempre usar o ponto para garantir que ela calcule vetorialmente o valor de x, menos, aqui tem, peraí, tem um dividido, né? Tem dividido por 2. Dividido por 2. Menos x ponto ao quadrado dividido por 20. Tranquilo? Então, essa é a definição da minha função. Pode não parecer, mas esse troço aí, deixa eu comentar isso aqui, ó, só para vocês observarem. Definir isso daqui. Então, o que eu estou te falando? Eu estou te falando que o valor y é dado por f de x, onde o y é dado por isso daqui. Então, se eu venho cá e coloco ó, f de 0, ele vai calcular o valor dessa função aqui, ó, porque é ela que eu chamei de f, tá vendo? Então, se eu executar aqui, ó, ele vai calcular. Ó. Tá vendo que apareceu um ans aqui igual a 1? Ao invés de fazer isso, deixa eu pedir para mostrar isso aqui, né? Disp f de 0. Então, ó, 1. Se eu calcular ele no 0.5, 0,97, eu posso pedir para calcular no 1, 0,82. Então, só para vocês terem noção, vamos aqui no GeoGebra, ó. Ele fazer o ponto 1 e f de 1. Olha lá, ó. Deixa eu pedir para mostrar o nome e o valor. Olha lá, 1,82758. Vamos lá, 82758, tá vendo? Então, é dessa forma que a gente define uma função. Então, como a gente definiu ela aqui com um nome, eu não preciso escrever essa função aqui, ó. Basta eu passar o nome dela, tá? Então, aqui, lá na chamada da nossa função, da pesquisa incremental, eu sou obrigado a passar aqui, ó, uma função. Então, eu vou passar ela aqui como f apenas, porque eu já defini f aqui, ó. Meu limite inferior, meu limite superior. Beleza? Com tudo definido, tá? Então, com tudo aqui definido, vamos executar para ver o que a gente consegue, tá? Então, ó, limpei aqui a tela, tá? Vou mandar, então, dar um F5 e ver o que acontece. Então, tá lá, ó. Então, para a nossa função, a gente tem em 2 intervalos, e os intervalos são -2 a -1 e 1 a 2. Vamos ver aqui no GeoGebra. Deixa eu só apagar esses traços que eu fiz aqui, né? Então, olha lá, ó, eu coloquei intervalos de 1 em 1, né? Então, olha lá, ó, ele pegou entre -2 e -1, beleza, tem uma raiz aqui. E ele pegou entre 1 e 2, beleza, tem outra raiz aqui, ó, então tá perfeito. Ele encontrou dois intervalos com essas raízes. Vamos diminuir mais o h para ver o que acontece? Então, vamos colocar 0,5 agora. E vamos executar. Olha lá, com 0,5, ele encontrou os 6 intervalos. Beleza? Então, ele colocou lá. Ó. Vamos pegar aqui. Então, vamos ver lá os intervalos. Olha lá. Então, -4 a -3,5. Então, -4 a -3,5 está por aqui. Pegou a primeira raiz. Depois de -3,5 a -3, ó, pegou a segunda raiz. Depois de -2 até -1,5, pegou essa raiz. Aí depois ele foi andando, chegou até aqui 1,5 e 2, pegou a próxima raiz. 3 até 3,5, tá aqui. E de 3,5 até 4. Então agora a gente conseguiu pegar as 5 raízes. Perfeito? As 6 raízes, desculpa. Então eu observo os intervalos. Ó. Poderia diminuir mais ainda aqui? Poderia. Ó. Se eu coloco 0,1, eu melhoro a aproximação da minha raiz, tá vendo? Ó? -3,8, -3,7. Posso colocar menor ainda? Pode. 0,05. Tá lá, ó. Ele continua achando esses intervalos. Mas observe que cada vez mais a aproximação fica melhor. Só que você tem que tomar um cuidado. Lembra aquilo que eu falei. Se isso aqui for muito pequeno, o seu software vai começar a travar. Faz você os testes aí. Eu vou colocar aqui para 0,01. Para a gente já conseguir com 2 casas decimais o valor. E vou mandar executar. Olha lá, ó, a gente já consegue aproximar bem melhor a raiz. Ó, -3,76, -3,76, -3,24, -3,24. E se a gente pegar e calcular as raízes originais, vocês vão ver que não está próximo disso daqui. Então você pode continuar diminuindo aqui. Ó, você pode colocar mais um 0 aqui, para ficar uma aproximação ainda melhor. Mas observa que quando eu mandar executar, já vai demorar um pouco mais. Ó, vou mandar executar. Ó, eu não cortei o vídeo, deixei. Vocês viram o tempo que demorou para chegar. Mas ele calculou, ó, -3,760, -3,76, -3,245, -3,245. Tá vendo que você está conseguindo aproximar melhor ainda? Você pode continuar fazendo, tá? E vai colocando tempo e tempo aqui, tá? Uma forma da gente medir o tempo seria colocar aqui uma variável nova que é muito interessante.
É só você vir no início do programa que você quer calcular o tempo e colocar o seguinte, tique. E aqui no final, coloca a variável tempo e coloca o toque, tic-toc, como se fosse um relógio tic-toc, tá? E aqui manda mostrar o tempo, tá? Ele vai mostrar o tempo antes de mostrar o resultado. Então, ó, só para vocês verem. Então, tic-toc vai mostrar o tempo. Então, ó, pega, por exemplo, com 0.01. Aqui ele ficou mostrando o tempo sempre porque está dentro do while. Eu fui burro. Pera aí, deixa eu tirar o tempo daqui, senão não faz sentido nenhum isso. É aqui, ó. Agora sim. Então tá. Então, ó, gastou 0.04 segundos para calcular. Aí você vem cá e coloca com mais um zero aqui. Calcula. Ah lá, agora já foi para 0.26 segundos. Mas calculou. Tá? Quer dizer, desculpa, milissegundos, tá? Isso aqui tem milissegundos. É 0 segundos e 26 milissegundos. Aí você vai colocar mais um zero aqui. Vamos executar. Agora já foi para 2 segundos e 74. Aí você vamos só colocar mais um zero aqui para ver. Que é com... Você estaria garantindo 4 casas decimais. Então, ó, daria 26 segundos, tá? Então pensa, 26 segundos esperando o programa rodar. Mas aí você conseguiu com 4 casas decimais, ó, já é uma excelente aproximação para as raízes, tá vendo? Ó, 4 casas em cada raiz. Quanto mais você aumentar aqui, melhor vai ser sua aproximação, porém seu algoritmo vai travar mais, beleza? Então é isso daí, gente. Até a próxima aula.